O Deus de promessas. Oh, glórias! Nós, amados, servimos um Deus de promessas. Um Deus que tem promessas maravilhosas, promessas extraordinárias para cada um de nós. Um Deus que nos amou a ponto de entregar a sua vida, de mudar a nossa vida, de nos dar a oportunidade de vivenciar a sua verdade a cada instante, não como um peso, veja, não como um jugo, mas sim com alegria, porque o Senhor nos concedeu um espírito de alegria. E esse Deus maravilhoso, amados, que nos amou de uma forma tão grandiosa, tem promessas magníficas, extraordinárias, que são totalmente acessíveis àqueles que são fiéis, àqueles que desejam chegar-se a Ele, usufruir da sua presença, usufruir dos seus cuidados. E a partir do momento que nós lemos a Bíblia, vamos entender que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, amados, tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. No entanto, Ele chama-nos a atenção para a necessidade de vivermos em fé. Que haja fé em nosso coração. Que sejamos dominados, sejamos cheios, sejamos transbordantes de fé. Haja vista que, se não houver fé em nosso coração, é impossível agradar o Todo-Poderoso, experimentarmos as bênçãos do Deus de promessas para as nossas vidas. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler versículos 22, 23 e 24. Marcos capítulo 11, versículos 22, 23 e 24. Quero que vocês estejam atentos à palavra do Senhor, porque ela é poderosa para as nossas vidas. Diz Cristo: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Oh, glórias! Essa é uma palavra verdadeira do Senhor para aqueles que possuem fé no seu coração. E hoje vamos discorrer a respeito dessa realidade, de como você pode ter esta fé, de como você pode usufruir das promessas de Deus, de como você pode ser cheio do Espírito, uma pessoa alegre e feliz, uma pessoa que possa andar transbordante de prazer em Cristo Jesus, que não mais terá prazer naquilo que esse mundo tem a oferecer, mas cujo prazer, cuja alegria estará em Cristo Jesus, porque Ele completa a nossa existência, e esta é a verdade. A palavra que nós lemos, amados, chama-nos a atenção para uma realidade, a realidade da fé, a realidade de vivermos Cristo acima de todas as coisas, a verdade de colocarmos o Senhor no centro da nossa existência, porque a partir do momento que nós colocamos Cristo e deixamos-nos mover por Ele, teremos convicção, veja, teremos convicção do agir do eterno, do poder do Senhor na nossa vida, e a verdade do Deus de promessas, ela será uma realidade na nossa vida. Será que você tem a verdade do Deus de promessa na tua vida? Será que você tem usufruído das promessas de Deus? Será que você já ordenou a um monte, saia desse lugar e vá para outro, e isso aconteceu? Às vezes já tentamos fazer coisas assim, não é verdade? Já olhou para uma situação e declarou: olha, em nome de Jesus eu declaro que você aconteça isso, aconteça aquilo, olha, monte, saia daqui, olha, fica desse jeito, daquela forma. Nós temos que entender, amados, que para que as situações, elas tornem-se uma realidade, situações de fé tornem-se uma realidade, necessário é que elas estejam segundo a soberana vontade de Deus. Eis o porquê que você não conseguiu transportar o monte. Eis o porquê que você já tentou abrir os córregos da vida e eles não se abriram.
Eis o porquê que você tentou, em nome de Jesus, fazer um milagre acontecer, e eles não aconteceram. Amados, é preciso entender que não são apenas meras palavras soltas. Não é apenas o teu querer. Tudo está vinculado à vontade do Deus de promessas. Tudo está vinculado à vontade do Senhor. E o interessante é que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece a nossa vida e Ele sabe o porquê que você está declarando: monte, saia desse lugar, vá para outro lugar. Ó córrego, eu declaro em nome de Jesus que você se abra, tal qual aconteceu no Jordão. Eu declaro que, sei lá, que chova, que não chova, enfim. O Senhor sonda o teu coração e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe os motivos das tuas orações, das tuas declarações. E eis o porquê que o fracasso geralmente é uma realidade. Primeiro, amados, nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Mas, para que possamos alcançar o favor do Senhor, necessário que estejamos alicerçados neste Cristo, alicerçados neste Senhor. E quando nós estamos alicerçados em Cristo, certamente não vamos declarar nenhum monte para que se mude de lugar, porque sabemos que não serve para nada, não tem utilidade, não é dessa forma. Nós temos que entender que a vontade do Senhor, ela é soberana, irmãos, é soberana. No entanto, para que você tenha de fato uma comunhão com Cristo e veja o agir do Senhor, necessário é observarmos algumas situações extremamente necessárias para a nossa vida. E o primeiro, irmãos, é que tenhamos fé. Veja, o início para que você tenha as promessas de Deus na tua vida, para que você veja o agir do Senhor na tua existência, para que você possa contemplar o mover do Senhor, para que você seja envolvido pela graça do Eterno, preciso é que tenhas fé, que você creia. O interessante é que nós cremos no Senhor, não é verdade? Nós cremos no Todo-Poderoso, e este é o grande problema. Porque você tem certeza que você crê, mas parece que não funciona. Não é assim? Marcos capítulo 9, versículo 23. Disse Jesus, respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Oh, glórias! É uma palavra que nós conhecemos, não é verdade? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. No entanto, amados, porque parece que não acontece com a gente? Porque parece que o Deus de promessas não manifesta as suas promessas em nosso favor, aquilo que Ele prometeu a nós parece que não acontece. Cristo diz, tudo é possível ao que crê, mas por que não acontece? Por que não funciona? Onde está o erro? Onde está o erro? Certamente no Senhor não está. O Senhor é perfeito. Impossível que haja erro ou mentira na palavra de Deus. Se não é no Senhor, é em nós. Se as coisas não acontecem na nossa existência, é porque o nosso crer, de fato, não é real. Nós não cremos a ponto de sacrificarmos a nossa vida, a nossa existência, o nosso querer para Cristo. Nós cremos em Cristo Jesus do nosso modo. Nós temos fé em Cristo da forma que nós entendemos que é fé, do que seja fé. Oh, amados, é preciso entender, irmãos, que a falta de fé, ela leva o homem às fraquezas, leva o homem a uma série de defeitos, de situações complicadas. E se você crê, e se essas situações são comuns na tua vida, certamente a tua fé não é real, não é verdadeira. Vamos lá? Vejamos, amados, alguns aspectos da falta de fé na vida daqueles que têm fé. Veja que interessante. Você tem fé no Senhor?
Se nós temos fé em Cristo, nós morremos para o mundo. Oh, glórias! Morremos para o mundo. O que é morrer para o mundo? Para os prazeres da carne. Ah, pastor, mas eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé, eu creio no Senhor. Mas a carne está mais viva do que tudo. Que fé é esta? Olha só como são as coisas. As obras da carne estão em evidências. Como é que você pode ter fé no Senhor, querer que o Deus de promessas te abençoe, derrame promessas sobre a tua vida, se você diz crer, porém alimenta a carne com todo tipo de alimentos que desabonam a vontade do Senhor. Veja, amados, como nós somos enganados pela nossa velha carne. Crer, mas crer, amados, não é apenas falar, Deus existe. Como dizem por aí, é o véizinho branco lá, de cabelos brancos lá no céu. Olha só a falta de fé do camarada também. Atribui a Deus uma condição humana. Irmãos, é muito sério. Ainda, outros dizem, eu não posso. Já viu aquele camarada? Eu não posso, eu não valho nada, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou fraco, eu sou carnal. Quantos crentes que você conversa com a pessoa e ela fala assim para você, eu sou carnal, eu sou carnal. Eu sou carnal. Que fé esse camarada tem? Aqueles que têm fé deixam de ser carnais. São espirituais, moradas do Espírito Santo de Deus. Eis aí, irmãos, as coisas não acontecem porque a fé, muitas vezes, ela é enganosa, não é real, não é verdadeira, não é verdadeira. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos de fato, somos levados à obediência. Não existe fé sem obediência. Não existe. Para que você tenha fé, para que você creia no Senhor, a obediência precisa estar em evidência nas tuas práticas, no teu dia a dia. Obediência a quê? Aos princípios de Deus. O Deus de promessa age na vida daqueles que são obedientes. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar nenhum desobediente que usufruiu das promessas de Deus. Na verdade, usufruíram do juízo de Deus. Veja como são as coisas. Amados, aqueles que creem no Senhor, aqueles que possuem fé no seu coração, estes andam com Deus, não andam com o capeta, não andam com os espíritos ruins, não andam com más companhias, não andam em caminhos errados, eles andam com Deus. Andam com Deus. E são homens e mulheres de oração. Se você tem fé, se você crê, você é de oração. Alguém que ora, alguém que conversa com Deus, alguém que tem tempo para conversar com o Senhor. Entenda, amados, o que é crer no eterno. Quem crer no Senhor não vive deliberadamente na prática do pecado. Entenda dessa forma. Eis aí o início para servir o Deus de promessa. Ter fé, crer no Senhor, viver Deus, morrer para si mesmo. Amém? Mas é preciso ainda uma ação. Uma ação. Pedir. Você quer as bênçãos de Deus? Você quer usufruir das promessas do Deus de promessas? Peça. É preciso pedir. Muitas vezes as pessoas estão de braços cruzados, sem nenhum tipo de atitude, sem um mover, sem uma ação, e elas querem receber de Deus aquilo que Ele tem para dar. Irmãos, eu não sei, nós estamos vivendo um tempo assim tão doido, mas tão louco, um tempo assim de falta de temor, falta de respeito para com Deus, falta de tudo para com Deus,
Que as pessoas acham que Deus é uma espécie de boneco, de ídolo, sei lá de quê, sei lá. As pessoas não têm mais medo de Deus, não têm mais temor do Senhor, não estão mais respeitando o Senhor. Amados, cuidado. Deus continua sendo fogo consumidor. Você está bem, Deus pode pesar a mão sobre a tua vida e você tornar-se, sei lá o quê, mas num estado lastimável. Eu sei que o evangelho não é este, o evangelho de medo, não é. O evangelho é de vida, porém, nós não podemos subestimar o juízo do Deus consumidor, de fogo consumidor. No entanto, se você precisa da bênção do Senhor, peça. Eis uma ação, peça. Diz a palavra, Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus afirmou: pedi e dar-se-vos-á. Ouça, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eis a ação. Primeiro preciso é crer. Oh glórias, ter fé. A fé que te leva a viver em santidade. E a partir desse momento você está apto a bater, entre aspas, na porta do Senhor. A bater diante do Todo-Poderoso, a clamar, a pedir, a clamar para que o Senhor venha mover, para que o Senhor venha agir. Eis aí a atitude, o mover, a ação. E quando nós, amados, queremos alguma coisa do Senhor, necessário é pedirmos com vigor. Como é que você tem pedido a bênção a Deus? Oh Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Não, seja enfático diante de Deus, seja enfático, seja vigoroso diante do Senhor. Converse como aquele que almeja, como aquele que sonha, como a corça que almeja as águas, que deseja as águas. Nós temos que pedir, amados, ao Senhor como o necessitado clama por socorro. Como o necessitado clama por socorro. É pedir com todas as nossas forças, com toda a verdade. Amém? Disse Jesus ainda: buscai e achareis. Buscar, amados, é com intensidade. É como se você não deixasse pedra sobre pedra na tua vida. Mas que você desmontasse a tua vida por completo nessa busca, porque você entende que nada é mais importante, que nada é mais precioso, amados. É preciso buscar o Senhor, buscar a bênção, porque Ele se manifesta, Ele se deixa encontrar, mas quando você o faz com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu ser, com tudo quanto você tem, quando há aquele desejo intenso de servir ao Criador. E ainda, irmãos, bater e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Oh, glórias! Como é que você tem batido, mais uma vez, abre aspas, a porta de Deus, fecha aspas. Como é que você tem feito isso? Como é que você tem feito? A palavra nos dá a entender, irmãos, da insistência. Insistência. Você precisa de algo de Deus, seja insistente. Seja insistente. Insista, mas com extrema sinceridade, porque Deus conhece o teu coração. Entenda ainda, o que é que você está buscando? Será que aquilo há de honrar, glorificar, bendizer o Criador? Quando nós cremos no Senhor, irmãos, quando nós cremos em Deus de fato, temos fé no eterno, você precisa compreender o seguinte: o Espírito de Deus há de habitar no teu coração e Ele há de dirigir a tua vida. Os teus passos serão segundo a vontade de Deus. E aquilo que você há de pedir, aquilo que você almeja do Senhor,
Isto há de acontecer porque você está em linha com a vontade do Eterno. Deus é soberano. Deus não vai quebrar a sua soberania para atender o seu clamor, atender o teu pedido de oração louco, translocado, coisa assim. Não. O Senhor conhece a tua vida. E Ele vai mover de uma forma que seja boa para você, no tempo dEle, no agir, no momento dEle. É tudo segundo aquilo que Ele quer. Oh, meu Deus! Amados, o Deus de promessa, Ele continua sendo o Deus de promessas. Ele tem promessas para cada um de nós e elas são incontáveis, são magníficas. Mas não esqueça, é necessário crer. E quando nós cremos, não viveremos mais para nós mesmos. Ainda é preciso uma ação, o pedir, o buscar, o bater. E fazermos isso com todas as nossas forças, sem sermos apáticos, mas desejarmos com todo o nosso coração que o Senhor ouça o nosso clamor e nos atenda. Amém? Mas há uma condição, e a condição é não duvidar. Não duvidar. Quando nós, amados, cremos no Senhor, oh glórias, vamos viver segundo a vontade dEle. Essa vontade, esse crer, leva-nos à sua presença. E nós teremos um coração não dúbio, um coração não duplo, mas um coração único para honrar, para glorificar o nosso amado Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 6, diz a palavra: peça, porém, com fé. Ouça só, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A recomendação, amados, é que nós peçamos com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esse texto, às vezes nós confundimos um pouco, porque nós concluímos que não duvidamos, nós cremos no Senhor, não há dúvida no nosso coração. Mas entenda o seguinte, entenda, o que é duvidar? Duvidar, irmãos, é quando nós possuímos dois ou mais pensamentos. Isso que é dúvida. Você olha para esse celular, será um celular? Aí você tem 1000 dúvidas. Não, não é um celular, porque isso, aquilo, outro. Pode ser um tablet, pode ser não sei o quê. Enfim, você não tem convicção, você passa a analisar a situação e não chega a uma conclusão. Você tem diversos pensamentos. Eis a dúvida. E ainda, irmãos, é não saber ao certo o que se quer. Entenda. Duvidar é possuir dois ou mais pensamentos, dois ou mais desejos, duas ou mais intenções a respeito de uma só coisa. E às vezes nós temos convicção que temos fé em Deus, que cremos no Senhor. Porém, os nossos atos, as nossas ações mostram que a dúvida é presente no coração, porque nós afirmamos crer e agimos como se não crêssemos, como pessoas que não acreditam, como pessoas incrédulas. Agimos de uma forma que fica claro, fica em evidência que não há de fato uma fé no coração. Amados, quer as promessas do Senhor, não permita que a dúvida adentre o teu coração. Tiago afirma: pois que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não tem segurança, é empurrada para um lado e para o outro. Não tem convicção, é empurrado para um lado e para o outro. É levado segundo o vento. Aqueles que estão firmados em Cristo, que creem no Senhor, que acreditam no Todo-Poderoso, cujo coração é dominado pela fé, esses estão no caminho. O caminho é Jesus. Eles são
firmados em Cristo. O vento não os balança, o vento não os tira da direção, do foco. Eles andam com segurança, porque o Senhor os dirige. Entenda, para que nós possamos receber as promessas do Senhor, nós temos que nos deixar dominar por Deus de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa. Nós não podemos viver, irmãos, hoje desejando algo, amanhã já estamos em outra vibe, depois de amanhã em outra situação. Nós não temos convicção, não sabemos o que queremos. O servo de Deus, ele tem convicção, ele crê, se crê, ele vive, se vive é Jesus. É impossível que seja diferente, igreja. É impossível em nome de Jesus. E se porventura, amados, nós estamos vivendo assim, impelidos pelo vento como as ondas do mar. As ondas do mar, consequência do vento sobre as águas. Elas existem porque o vento sopra sobre as águas do oceano. Veja, se você está assim como as ondas do mar, é porque você não tem certeza daquilo que Deus quer para a tua vida. Daquilo que você chama de fé. A tua fé, ela é marcada pela dúvida. Olha que interessante, muito louco isso. Mas você crê duvidando. Você não tem segurança na palavra de Deus. E hoje você está de bem com o Senhor, e amanhã você está de bem com o inimigo de nossas almas, depois está de bem com o Senhor, depois, enfim, fica assim, naquele vai e vem, na verdade só tem o vai, porque o vem não tem. Porque quando o homem, amados, vive assim, cheio de dúvidas, sem saber o que quer da vida, na ilusão talvez da religião, na ilusão da religiosidade, na ilusão da fé que ele mesmo criou para si, eles não conseguem a firmeza em Cristo. E como é que há de usufruir das bênçãos, das promessas de Deus para as nossas vidas? O Deus de promessas, irmãos, o Deus de promessas há de deixar de ser Deus de promessas para ser Deus de justiça, de juízo. E nós temos que estar atentos a esta verdade, porque nesses últimos tempos temos visto que as pessoas dizem ter fé, mas não vivem a fé em Cristo Jesus. E naqueles dias de Cristo era semelhante. E Jesus disse: tende fé em Deus. Marcos 11, versículo 22. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. Oh, glórias! E será dessa forma. Amados, nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele nos ama, que Cristo Jesus tem um cuidado tão grande para conosco, mas que Cristo Jesus é santo, é justo, é maravilhoso, é extraordinário, mas é santo, é justo, que Jesus é bom, é bondoso, mas é santo, é justo, e a nossa fé, ela precisa estar cheia da graça do Senhor. É necessário que haja uma convicção que fique evidenciada em atos e ações. Uma convicção, amados, a ponto de nós nos achegarmos ao Todo-Poderoso, pedirmos, buscarmos e vermos que o Senhor há de abrir a porta, há de abrir os céus sobre a nossa vida, porque nós temos fé, porque nós cremos, porque nós corremos ao encontro do Senhor. Ele há de olhar para o nosso coração, irmãos, e há de ver um coração firme, um coração inabalável, um coração que não é dividido, um coração que não tem repartições, um coração que não existe lugares secretos, um coração, amados, que é dominado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida que não duvida,
que não duvida porque não possui dois pensamentos a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Porque o que move a sua vida é a convicção de servir o Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Oh, glórias! Esperando na breve, na iminente volta do Senhor, para um dia estarmos com Ele ali na glória. E a partir do momento que nós compreendemos esta verdade e a vivenciamos na nossa vida, as promessas do Deus de promessas, hão de materializar-se sobre a nossa vida em todos os aspectos. Vamos ver a glória do Senhor, veremos o agir de Deus, o Senhor nos abençoando, nos dando contentamento, nos dando alegria, nos dando a paz, nos dando a esperança, enchendo o nosso coração de prazer em estarmos diante dele, na vida de oração, na meditação da palavra, em falarmos de Cristo Jesus para o próximo, porque tudo isto é fruto de um coração que de fato crê, que tem fé no Senhor. É evidência da presença do Senhor na vida do fiel. E nós, amados, não podemos perder a oportunidade que o Senhor nos concede. Mas qual é a oportunidade? Hoje é a oportunidade. Hoje é o tempo da oportunidade. Deus hoje fala com você. Mais uma vez o Senhor te chama a atenção. Mais uma vez Deus chama a tua atenção, para que você possa colocar-se diante dele, para que nós possamos nos colocarmos diante dele e vivenciarmos a verdade dele acima de todas as coisas. Amém, amados? O Deus de promessas, ele tem promessas para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que não duvidam, para aqueles que não têm dois ou mais pensamentos, desejos, intenções com relação àquilo que é de Deus. Deus tem promessas para aqueles que pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que batem e que vivem a verdade dele acima de todas as coisas. Que seja assim conosco, irmãos, que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, mais uma vez eu quero clamar que essa palavra seja de despertamento nos corações, meu Deus, para que nós possamos ter convicção que te amamos acima de todas as coisas, que temos fé em Ti e possamos, ó Deus, vivenciar essa fé, que ela seja evidenciada em atos e ações, para que possam enxergar a Tua presença na nossa vida. Ó Deus, move na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Mensagem 1130.